E eu quero começar nessa noite com a Bíblia Sagrada. Eu quero ler uma passagem da Bíblia que o pessoal vai colocar aqui na tela também para a gente. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Eu tenho aqui a minha Bíblia em Gálatas, mas nós vamos ler também na tela para facilitar para você em casa, tá bom? Eu gosto que as pessoas vejam a Bíblia na mão, acho que psicologicamente tem um efeito diferente. Mas para facilitar o nosso tempo aqui na TV, vamos ler na tela. Mas, escreveu o apóstolo São Paulo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Esta passagem de Paulo foi escrita na epístola, na carta aos Gálatas, mas eu quero destacar a frase com a qual inicia o argumento. Quando chegou a plenitude dos tempos. O que Paulo quis dizer com essa palavra plenitude? Você deve saber, o apóstolo Paulo escreveu na língua grega, que era a língua franca da época do Império Romano. Apesar de Roma falar latim, o grego que era a língua mais falada na ocasião, como o inglês hoje, que é a língua mais difundida no mundo. Não a mais falada, nós temos o chinês, porém a mais difundida é o inglês. Naquela época era o grego, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. E chama a minha atenção que quando Paulo escreve vindo à plenitude do tempo, ele usa uma expressão pleroma tu cronou. O que é pleroma? Pleroma significa o enchimento, aquilo que transborda. E por que Paulo falou vindo à plenitude, aquilo que transborda o tempo? A palavra pleroma em grego significa, por exemplo, quando você enche uma bacia de água e a bacia vai enchendo até transbordar. Isto é pleroma em grego, a mesma palavra que Paulo usou. E por que Paulo usou esta palavra, a plenitude do tempo? Aqui você vai ver a resposta. Nós temos um desenho para mostrar para vocês de um personagem da época romana chamado Tsébio. Tsébio, ou Tsébios, como os romanos o chamavam, ele era um inventor e também um especialista, um homem muito inteligente que viveu no 3º século antes de Cristo. E ele aperfeiçoou um relógio da época egípcia, feito a partir de água, e chamou esse relógio de clepsidra. Se você olhar aqui, e os que estão acompanhando pelo rádio podem ter uma ideia, aqui nós temos uma ideia de uma clepsidra, ou de um relógio de água. Você tem uma água que é bombeada para dentro do relógio, e à medida que a água vai subindo, todo o ponteiro do relógio também vai subindo. E quando você chega no ápice, no pleroma, significa que é o tempo para terminar o dia, por exemplo. É como se fosse o despertador. Quando o relógio chegava lá em cima a água, ele zerava, mas ali dizia-se que ele chegou no pleroma, na plenitude do tempo. Foi exatamente essa figura de linguagem que Paulo usa para falar de Cristo. Agora, saindo do relógio de Tsébios para a realidade de Paulo, o que ele quis dizer quando expressou, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho? Talvez se nós voltássemos a nossa mente agora para os tempos romanos, mais precisamente no ano 44 a.C., nós ouviríamos uma história que havia marcado todas as manchetes dos jornais da época, se eu posso fazer essa comparação. Aconteceu o seguinte, ano 44 a.C., exatamente nesse lugar em Roma, chamado Largo di Torre Argentina, que não tem nada a ver com a nossa Argentina aqui no Brasil, mas é na Itália, foram nessas escadarias aqui que o ditador Júlio César recebeu várias facadas de vários senadores romanos. Quando eu chamo Júlio César de ditador, você não deve entender ditador no sentido moderno da palavra. Os ditadores foram uma das formas de governo de Roma. E Roma havia passado por várias formas de governo. E Júlio César era a esperança de que Roma entraria finalmente numa época imperial. E Júlio César era o homem apontado para isso. Mas ele foi morto, com várias punhaladas. Inclusive Brutus, o seu filho adotivo, estava junto com os homens que o apunhalaram. Por isso que tem aquela expressão, ele foi brutalmente assassinado, ele foi brutalizado, por causa da covardia de Brutus, que estava ali participando do assassinato de Júlio César. Depois que Júlio César morreu, os romanos ficaram lamentando a morte dele, mas se surpreenderam ao aparecer no céu um cometa. Esse cometa ficou vários dias visível nas noites de Roma, e todos, apesar da cultura de que cometas traziam geralmente maus presságios, má sorte, daquela vez o povo entendeu que o cometa seria um sinal bom. E você pode perguntar, o que aconteceu com a morte de Júlio César,
que o povo transformou a aparição de um cometa, de um prenúncio de azar, para um sinal bom. O que eu vou revelar nessa noite para você talvez vai surpreender muitos dos que estão em casa, e eu insisto que você estude as profecias, estude o contexto bíblico. Apenas quero fazer uma advertência. Quando nós estudamos a história antiga, nós não temos todas as peças do quebra-cabeça. Na verdade, nós trabalhamos muitas vezes com fragmentos de história. Guerras, passagem do tempo, incêndios em grandes bibliotecas, como a Biblioteca de Roma, a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Constantinopla, fizeram com que muitos documentos se perdessem. Mas apesar de eu ter apenas fragmentos, é possível levantar alguns quadros do que acontecia naquela época. E o que eu vou contar agora vai surpreender você. Muitas pessoas entendiam que por aquele tempo estava para nascer o Messias. E você deve falar, sim, Rodrigo, os judeus estavam esperando o Messias. Eu não estou falando só dos judeus. De alguma forma, a ideia de que o Messias estava para nascer passou por todo o Império Romano, mesmo fora de Israel. E, em virtude disso, quando aquele cometa passou, todos entenderam que Júlio César havia se tornado divino e aquele que o substituiria seria o Filho de Deus, predito pelas profecias que viria à Terra. E quem substitui Júlio César? O seu outro filho adotivo, no caso, Otaviano Augusto. Nós temos uma imagem de Otaviano Augusto. Este foi o primeiro imperador romano. E ele acabou assumindo o nome de Otaviano Augusto César. E a partir dele, todos os demais imperadores romanos sempre tinham o sobrenome de César. Então você tem Nero César, Calígula César, você tem Tibério César, todos eles são Césares. E esse Augusto, quando ele subiu ao poder, ele dizia, de acordo com as antigas profecias, uma estrela anunciaria a vinda do Filho de Deus. Pois eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo. E chama-nos a atenção que muitas moedas romanas daquela época sempre traziam Augusto César com o nome Filho de Deus e uma estrela sobre a sua cabeça. Aqui nós temos algumas moedas, por exemplo, você pode ver o rosto de Augusto, a expressão divo, que é divino, ou Filho de Deus, e em cima da cabeça dele, uma estrela. Outras moedas que apareceram também, nós vamos ver no próximo slide aqui, também mostram as moedas, inclusive com Júlio como sendo divino, e de novo, a estrela na cabeça de Augusto César, e a estrela montando. Quando eu falo tudo isso, você deve estar se perguntando, Rodrigo, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você quer dizer, então, que mesmo fora do povo judeu, havia profecias que apontavam para a vinda do Filho de Deus e que ele seria anunciado por uma estrela? Exatamente isso que você ouviu. Havia várias profecias. E a pergunta é, de onde vieram essas profecias? Bom, como eu falei com você, nós só temos fragmentos de história, mas eu espero que esta noite eu possa apontar alguns caminhos plenamente seguros para que você possa entender o contexto daquela época. Vamos ver uma próxima imagem aqui. Eu tenho aqui 3 figuras da época romana, Virgílio, Cícero e Sibila. Virgílio faz um comentário de que muitas pessoas estavam esperando mais ou menos para aquela época de César a vinda do tão esperado Filho de Deus. Cícero também menciona a mesma coisa, faz menção a profecias antigas que apontavam para a vinda de um Messias Salvador, embora a palavra Messias não apareça no texto. E Sibila, que depois vai emprestar o seu nome para uns oráculos que são chamados oráculos sibilinos, nós sabemos muito pouco sobre essa Sibila, era uma anciã, uma velha senhora, que também falava de profecias que estavam marcando a vinda de um Salvador ao mundo, conforme esperado há muitos e muitos séculos. De onde essas pessoas tiraram estas visões? Aliás, chama a minha atenção que se você olhar na Bíblia, quando Jesus nasceu, magos vieram lá da Pérsia. E eles não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel, nunca tinham pisado em Jerusalém e vieram lá da Pérsia e foram até o palácio de Herodes. Você conhece essa história? E quando eles chegaram ao palácio de Herodes, perguntaram, onde está nascido o rei dos judeus? E Herodes perguntou, como assim? Não, porque nós sabemos que este é o tempo para o nascimento do Rei dos Reis. E nós vimos o quê?
Responda em sua casa. Isto mesmo, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando eu vejo essas evidências do mundo greco-romano, das estrelas apontando nas moedas de César, das pessoas acreditando que Augusto, o imperador, seria a criança esperada da profecia, eu junto tudo isso com a Bíblia e vejo, de fato, a Bíblia está falando uma verdade. Magos puderam vir do Oriente porque eles sabiam que o recém-nascido rei dos judeus estava chegando. E de onde os magos tiraram esta ideia? Provavelmente de duas fontes. Uma delas, profecias que talvez nós desconheçamos, que havia naquele tempo e que marcava por aqueles dias o nascimento do Salvador. Uma segunda hipótese, que não é concorrente com a primeira, mas até complementar dela, dão-nos a entender que o fato do povo judeu ficar por muito tempo cativo na Babilônia e depois sob o Império Persa, acabou deixando muitas escrituras hebraicas que foram lidas pelo mundo inteiro. Aliás, quando Alexandre o Grande morreu e fundaram depois dele a Biblioteca de Alexandria, cópias das escrituras hebraicas dos judeus foram traduzidas para o grego, chamadas de Septuaginta, e colocadas na Biblioteca de Alexandria. Então é provável que pessoas fora do ambiente de Israel, como os magos, tiveram contato com essas profecias. Eu quero mencionar uma delas para você, que está no livro de Números. Vamos ver aqui na tela. Números capítulo 24, verso 17. Esta profecia, curiosamente, não foi dada por um profeta israelita, mas sim por um profeta pagão, chamado Balaão. E Balaão, quando profetizou, usado por Deus para falar do futuro, ele disse: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Eu acho que aqui eu tenho que dar uma explicação para você quando eu digo um profeta pagão. O Espírito Santo tem maneiras extraordinárias de agir na história. E quando convém a Deus, ele pode tomar a boca até de um profeta pagão e usá-lo para propor uma verdade. Quer um exemplo? Na Bíblia Sagrada, quando Jesus foi condenado, Anás e Caifás, que eram homens perversos, participaram do julgamento de Jesus, e Anás, naquele dia, tomou a palavra e falou algo que foi tomado pelo evangelista como sendo uma profecia, porque ele era o sumo sacerdote naquele ano. Isto não torna o pagão um profeta em quem nós devemos agora seguir, porque ele foge aos critérios de um verdadeiro profeta de Deus. Mas, por um momento, Deus acabou usando a boca daquele homem ou daquela mulher, mesmo sendo pagãos, para expressar uma verdade. E você pode perguntar: Rodrigo, e por que Deus usaria a boca de um homem ou de uma mulher pagãos para expressar uma verdade? Muito simples. Porque Deus faz justamente o que nós na TV Novo Tempo estamos tentando fazer com você. Aliás, para ser mais preciso no meu argumento, nós na TV Novo Tempo estamos imitando o exemplo de Deus. Deus não queria que a verdade dele ficasse selecionada apenas por um grupo, apenas por um clã. Deus queria que a verdade fosse espalhada em todo o mundo. Então, de maneira muito maravilhosa, Deus levanta pessoas sinceras em todos os lugares, em todos os mundos, em todas as culturas, em todas as etnias. Deus tem pessoas sinceras em toda parte. E eu posso garantir a você, Deus não deixou todos em trevas absolutas. Mesmo no mais distante lugar pagão, um pouco da luz de Deus brilhou ali. Há missionários que contam histórias maravilhosas, que quando chegaram em povos que jamais tinham ouvido falar do Evangelho, quando escutavam o missionário diziam: estranho, porque um dos nossos ancestrais sonhou que havia um homem que ia morrer pela humanidade. Há muitas histórias dessas. Aliás, eu até sugiro você a leitura de um livro de John Richardson, O Fator Melquisedeque, onde ele conta vários milagres que, quando os missionários chegam para evangelizar tribos até isoladas, eles se surpreenderam ao encontrar que eles já tinham ali alguma luz do Evangelho. Aliás, o próprio apóstolo Paulo falou: aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou a todos os povos. E Jesus, no outro episódio, também havia dito: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e um dia haverá apenas um rebanho e um pastor. E permita-me fazer uma colocação para aqueles que estão nos assistindo que já conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho. Às vezes o seu preconceito
pode fazer com que você se sinta um chauvinista espiritual, aquele que é superior aos demais porque tem a doutrina A, ou o ensinamento B, ou o credo C. Cuidado com isso. Às vezes, aquele índio que estava aqui antes da chegada dos missionários, que tinha talvez apenas uma minúscula fatia da verdade, um facho da verdade muito pequeno, mas ele era fiel àquela pequena luz que ele tinha. Talvez esse índio pagão, como nós dizemos, está talvez muito melhor colocado diante de Deus do que um doutor em teologia que não segue com precisão e alegria a verdade que ele possui. Perceberam? Eu tenho que ter humildade e antes de querer apenas atacar os outros, pregar e deixar Deus ser Deus. E a melhor maneira de pregar, como a Cíntia cantou no início, é ter a coragem de falar para as pessoas. Eu mesmo tive que gritar, Senhor, salva-me. Quando ela estava cantando ali, eu fiquei imaginando o Mar da Galileia, Pedro gritando por salvação. E esse pregador que está falando para você aqui, não está aqui para dar lição de moral em ninguém. Eu estou para testemunhar o que Deus fez na minha vida. E o que eu trago da história é apenas um eco do que acontece hoje mesmo em meu presente. Mas vamos voltar agora para continuar entendendo aquele tempo em que Jesus nasceu. Eu havia dito para você que mesmo no mundo romano, havia pessoas que acreditavam que o Messias estava para chegar, curiosamente, naquela época em que Jesus estava para nascer, e erroneamente pensaram que esta criança de ouro seria o imperador Augusto César. Mas eu quero mostrar mais algumas coisas interessantes para você. Olha o que disse Tácito, um escritor romano. A maioria da população estava convencida que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiram-se ao presente. Tácito viveu no 1º século da nossa era. Era um historiador romano. E há outro historiador chamado Suetônio que dá um depoimento praticamente idêntico ao de Tácito. Estou citando apenas Tácito, mas há outro historiador romano que diz a mesma coisa. E quando ele fala, a maioria estava convencida que as antigas escrituras dos sacerdotes referiram-se ao presente, ele está falando à época do 1º século. Precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judeia, olha que lindo, da Judeia surgiriam aqueles destinados a governar o mundo. E mais à frente é dito que até os judeus interpretaram como sendo alguém deles, o que de fato era. Quer ver que interessante mais? Eles pensando que era César. Olha essa próxima imagem aqui. Em Fili, que é uma ilha do Egito, há uma inscrição numa coluna que diz assim, a respeito de de Augusto César, governante dos oceanos e continentes, o Pai divino entre os homens, que leva o mesmo nome do seu Pai celestial, libertador, a maravilhosa estrela do mundo grego, brilhando com o brilho de um grande Salvador celestial. E para fechar esse resumo de argumentos, olha que 2 elementos curiosos ainda eu quero mostrar para você. Como é que os escritores do Novo Testamento chamaram a vida de Jesus? Evangelho, não é mesmo? Por quê? Olha que interessante. Aqui eu tenho uma inscrição encontrada em Priene, na atual Turquia. Está escrito Demos, que é povo em grego, Demos, Atenas. O povo dedica a Atena esse templo. E aqui embaixo você tem a Deus, Theo, Ruios, e ao Filho de Deus, César. César era chamado de Filho de Deus. Preste atenção, Filho de Deus. E mais, na mesma cidade de Priene, eu quero mostrar uma próxima imagem, foi encontrada uma inscrição em grego. E essa inscrição fala do nascimento de Augusto como sendo o cumprimento das antigas profecias. E aqui, onde eu assinalei de vermelho, está escrito o nome técnico que eles davam ao cumprimento dessa profecia, que os romanos pensavam que era Augusto que estava cumprindo. Eles chamam, com o nascimento de Augusto, chegou a grande boa nova, no plural, euangelia do mundo. Em outras palavras, a palavra evangelho não foi uma palavra criada pelos autores do Novo Testamento. A palavra evangelho, como nós vemos nessa inscrição de Priene, é uma palavra técnica que já estava no mundo greco-romano como forma de se referir à vinda do Salvador. O que os autores do Novo Testamento fizeram então? Inspirados pelo Espírito Santo, partiram do conhecido para o desconhecido. A população greco-romana sabia que por aqueles dias o Messias haveria de chegar, mesmo que não usassem a palavra Messias. Mas sabiam que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus
e que a sua chegada cumpria as profecias e mais, que a sua chegada era chamada de Evangelion em grego, que a gente traduz por Evangelho ou Boa Nova. É exatamente por causa disso que quando você abre a Bíblia, é a última passagem que eu quero mostrar, no livro de Marcos, só para dar uma ilustração, você encontra isso aqui. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Marcos escreveu isso aqui, por volta do ano 50, em Roma, os cidadãos greco-romanos entenderam o que ele estava falando. Marcos dizia, o princípio do Evangelho, palavra que o mundo greco-romano usava, do Cristo que é o Filho de Deus. Eu ontem falei que ninguém falsifica uma nota de $7, você lembra? Você pode inventar uma nota de $7, mas não falsificar uma. E se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E como eu posso identificar o verdadeiro e o falso? Conhecendo muito bem a verdade. Quando Jesus nasceu, muita gente equivocadamente pensava que o imperador Augusto César é que era o supremo Salvador, Filho de Deus entre os homens. Mas em pouco tempo a população romana entrou em decadência e se decepcionou ao ver que o seu Salvador não poderia resgatá-los. Eles precisavam de algo mais. Foi aí que os evangelistas, apóstolos e principalmente Paulo aproveitaram a oportunidade para pregar às pessoas quem era o verdadeiro Filho de Deus. É esta mesma oportunidade que eu quero ter nesse momento, para pregar para você quem é o Filho de Deus.